Vestibular URI. O conhecimento muda a sua vida. Já escrevemos muitas histórias de sucesso. Agora, chegou a vez de você descobrir seu potencial e construir seu futuro. Aproveite essa oportunidade. Vestibular de Verão 2022 é na URI. Existem aprendizados incríveis aguardando você aqui. Inscrições até 2 de novembro pelo site vestibular.uri.br. Olá amigos, estamos retornando com o nosso programa Expressão Universitária aqui na URI Erechim. É um programa que visa destacar os nossos eventos dentro da universidade e pela segunda vez esse ano vamos falar do Fórum da Juventude. Para falar sobre esse assunto estão aqui no nosso primeiro bloco as professoras Sônia Balvede Zarzewski, do Departamento de Ciências Biológicas da URI, e a professora Tassiana Vendrúsculo, coordenadora de ensino médio da 15ª Coordenadoria Regional de Educação. A professora também é licenciada em Biologia e mestre em Educação em Ciências. Então, bem-vinda aqui especialmente para ti, Tassiana, que está vindo aqui pela primeira vez. Obrigada. A senhora já esteve aqui em outras oportunidades. No segundo bloco nós vamos falar com duas acadêmicas também, duas envolvidas também diretamente na programação deste Fórum da Juventude. Primeiramente, então, qual é o grande objetivo do Fórum, professora? Olha, Ademar, o objetivo do Fórum é fortalecer e fomentar o protagonismo juvenil, esse que é o grande objetivo, né? Então, o envolvimento dos jovens com as questões socioambientais, que cada vez mais é urgente, né, em nossa sociedade. Então, se a gente for ver, a população de jovens representa mais ou menos 20% da população do mundo, né? O que justifica também a necessidade do envolvimento dessa parcela na discussão e na promoção de ações de sustentabilidade nos territórios em que eles vivem, né? Bom, uma coisa importante na realização desse fórum o público envolvido com essa iniciativa. E está aqui conosco, então, a professora Tassiana para falar sobre este envolvimento. Como é bonito ver a juventude participando de uma causa tão importante no mundo de hoje, né, professora? Verdade. E realmente os jovens, eles têm esse protagonismo que já é nato deles. Mas precisa de um apoio, precisa de que alguém faça com que eles também se motivem e apareçam, principalmente nesse tema muito importante, que são as questões ambientais. Então, o protagonismo deles, nesse aspecto, ele vem a contribuir para o meio ambiente e que eles consigam, que eles tenham atitudes, que eles tenham essas iniciativas para o meio ambiente. São questões trabalhadas em sala de aula, né? Em todas as escolas da região. São questões trabalhadas em todas as escolas, né? A educação ambiental, ela não é uma disciplina, né? Mas ela perpassa os componentes curriculares e ela é trabalhada em todas as escolas. Mas, sem dúvida, a iniciativa do Fórum faz com que fortaleça essas ideias trabalhadas em sala de aula. Faz com que eles tenham esse protagonismo, essa iniciativa de trabalhar essas questões na realidade deles, que é essa nossa intenção, que eles mudem a localidade onde eles moram. Professora Sônia, essa já é a 17ª edição do Fórum, que é uma história realmente significativa, envolvendo sempre a juventude da região. O que essa história toda demonstrou e comprovou e contribuiu até o momento, professora? Olha, Ademar, os primeiros fóruns, eles aconteceram há 8 anos atrás, né? Mas a origem dos fóruns mesmo começou com a Conferência Infanto-Juvenil de Meio Ambiente,
Então nós tínhamos aqui na nossa região um projeto chamado Projeto Lambari, cuidando das águas do Alto Uruguai Gaúcho, né? E foi com esse projeto que nós realizamos a primeira conferência de jovens, que foi chamada Conferência Infanto-Juvenil de Meio Ambiente. Era um projeto voltado ao cuidar das águas que nasciam aqui em Erechim. Então pegava as 3 bacias, Suzana, Dourado e a Bacia do Tigre, né? E os municípios abrangidos, né? E naquele ano foi definido com a juventude que nós estaríamos realizando um evento que aconteceu em Marcelino Ramos, onde os jovens acabaram apresentando os projetos que estavam sendo desenvolvidos na região voltados à questão do cuidar das águas, né? E durante alguns anos seguidos foram realizadas as conferências infanto-juvenis, envolvendo as escolas aqui da abrangência da 15ª CRE. Então tinha formação para os professores, para que as escolas se envolvessem na conferência. Depois, em nível de escola, eram escolhidos os delegados de meio ambiente das escolas e era desencadeado todo o processo de conferência na escola. Cada ano tinha um tema, né? E depois da conferência da escola, tinha a conferência no município e os trabalhos selecionados da conferência do município vinham para a conferência regional que acontecia na URI. Da conferência regional, os trabalhos iam para a conferência estadual. E várias vezes nós tivemos jovens aqui da nossa região e escolas indo para a conferência nacional que acontecia em Brasília, em Lusiânia, né? Em algumas cidades definidas pelo governo federal, onde os jovens tratavam sobre alguns temas. Só que esses jovens abrangidos pela conferência eram aqueles jovens bem novinhos, né? Então, os jovens que estavam no ensino, nas séries finais do ensino fundamental, ou melhor, nos anos finais do ensino fundamental, né? De 6º a 9º ano. O que acabou acontecendo? Esses jovens foram crescendo, né? E começou uma demanda por envolver os jovens, né? Então, ou melhor, jovens adolescentes, que são os jovens que estão no ensino médio. Então, há 8 anos atrás, nós começamos daí o trabalho com os jovens do ensino médio. Cada ano o fórum trabalha um tema, né? E ao longo dos anos, o envolvimento dos jovens começou a se tornar cada vez maior. Porque a ideia do fórum é que jovem educa jovem educa adulto, e o jovem também acaba sendo educado interagindo com os adultos, né? Então com pessoas de diferentes faixas etárias, com diferentes formações. Essa que é a proposta do Fórum da Juventude. Então nós já trabalhamos sobre as questões de conservação das florestas, sobre a importância da biodiversidade, sobre energias renováveis, sobre conservação dos solos, né? Direitos dos animais, mudança climática, a questão do enfrentamento às pandemias, que foi o tema que foi contemplado no ano passado, né? Então, sempre os temas eles são definidos junto com os jovens, né? E nos últimos anos, nós temos constituído comissões de jovens dos municípios para organizar o evento. E isso tem se tornado uma coisa assim muito bacana, né? Porque nós podemos falar que em função mesmo desse distanciamento social que foi imposto pela pandemia, nós acabamos criando outras estratégias de diálogo com a juventude, né, que foi por meio das mídias digitais, né? Então começamos daí também a utilizar o Google Meet, que era uma ferramenta já usada pelas escolas, né? Pelas escolas estaduais, pelas escolas privadas que são envolvidas no evento, como é o caso da Escola de Educação Básica da URI, né? E isso favoreceu o diálogo entre os jovens, né? Então nós temos depois as meninas que representando a comissão organizadora vão explicar um pouco sobre como isso funciona em si. Mas tem muitas reuniões com a juventude, né, na perspectiva de se organizar o evento. Bom, para encerrar esse nosso bate-papo com vocês, nesse primeiro bloco, eu gostaria de que vocês me falassem um pouquinho sobre
O fórum é dito como que é um processo e não um simples evento. Então, expliquem para a gente um pouquinho o que isso significa. Gostaria de uma análise de vocês duas para nós encerrarmos esse nosso bate-papo aqui nesse primeiro bloco. Me parece, Ademar, por que nós falamos que o fórum não é só um evento, né? O evento, ele é uma atividade que acaba sendo realizada num dia ou numa semana, né? Mas o fórum tem todo um processo de organização para que a juventude participe do fórum. Então, de mobilização para a constituição das comissões para a organização do evento, do estudo sobre os temas nas escolas, preparando jovens para participar do evento. Depois tem o dia do evento, né, ou os dias do evento. E na sequência, os jovens sempre assumem alguns compromissos de ações concretas que eles vão estar desenvolvendo na região, né, principalmente nas escolas, nas comunidades, né. Então, e o que acaba acontecendo? Essas ações concretas é que alimentam todo o processo. Então, essas ações concretas são apresentadas no evento seguinte, essas ações concretas realimentam o trabalho de educação ambiental das escolas, ajudam a transformar algum problema que existe na comunidade, né? Então, é por isso que a gente fala, não é só um evento, mas é um processo. Ok. Professora, algum recado final aí para a juventude, especialmente, né, sobre a participação, enfim, envolvimento, como se engajar nesse processo todo aí? Os jovens que participam, o que a gente nota? O envolvimento deles vai, a cada dia, a cada processo que vai acontecendo, vai aumentando. E eles se sentem parte desse processo, porque são eles que vão fazendo todo esse envolvimento. É claro que sempre tem as bolsistas, que depois elas vão falar, que conduzem esse trabalho, mas são eles que fazem todo esse processo. Então, eles ficam orgulhosos no final, né, do dia do fórum, de tudo que acontece, né, antes dessa data, de todo esse envolvimento que eles têm, e o que vai no dia do fórum, o que acontece. Então, eles se sentem muito orgulhosos de todo esse processo e da finalização dele. Perfeito. Quero agradecer aqui a professora Tassiana, da 15ª, que nos honra com a sua presença, e a professora Sônia, que sempre está mobilizada e mobilizando a juventude aí para esse grande evento aí. Ok? Agradeço, então, nós fazemos um breve intervalo e voltamos em seguida para continuar falando sobre o Fórum da Juventude. Vestibular URI. O conhecimento muda a sua vida. Aproveite essa oportunidade. Existem aprendizados incríveis aguardando você aqui. Inscrições até 2 de novembro pelo site vestibular.uri.br. Vamos continuar, então, conversando aqui sobre o Fórum da Juventude do Alto Uruguai. E o tema do evento é sobre cidades sustentáveis. Enfim, é um tema realmente extremamente importante no momento em que o mundo vive, o Brasil vive. Nós precisamos, enfim, discutir mais a respeito disso. Então, para falar sobre tudo, também sobre a programação, enfim, definir mais algumas coisas que irão acontecer durante o fórum, nós temos a presença nesse segundo bloco da Júlia Golo-Sarnowski, que é do curso de Psicologia e bolsista de extensão do Laboratório de Educação Ambiental, e a Silvana Wisniewski, do curso de Ciências Biológicas e integrante da comissão organizadora do Fórum da Juventude. Bem-vindas novamente, então, aqui ao nosso programa Expressão Universitária. O que são, na verdade, cidades sustentáveis, para que o nosso público entenda um pouquinho mais a respeito disso?
Sim, claro. A gente fala em cidades sustentáveis pensando em alguns pontos, como tendo saneamento básico, mobilidade sustentável, energia renovável, mas a gente acredita que as cidades sustentáveis são muito mais que isso. São cidades que também dão condições para as pessoas viverem em sociedade de maneira digna. Então, dão condições de trabalho, dão condições de bem-estar para as pessoas viverem nas cidades. E a gente pensa isso tanto em municípios grandes quanto em municípios pequenos, que são o foco do nosso evento. Então, proporcionar que as pessoas se sintam o mais bem possível dentro desses espaços que elas estão inseridas. Ok. Diga, Silvana. A gente busca também fortalecer o protagonismo juvenil da nossa juventude, porque é de extrema importância a participação deles nas questões socioambientais. E é uma forma deles reconhecer a importância deles nessa participação na realidade onde eles estão inseridos para ocorrer mudanças decisivas. E a gente sabe que o protagonismo ele supera todas as barreiras dos desinteresses, tanto escolar, e ele pode ser definido em 3 pilares, onde a gente tem a formação dos jovens autônomos, solidários e competentes. Vocês falaram, você, Júlia, falou no início sobre a respeito de cidades sustentáveis, a falta de saneamento. E eu li há poucos dias de que ainda temos milhões de pessoas que não têm acesso a esse aspecto. Então, a luta, eu acredito que não vai ficar só nesse fórum, com certeza, mas é uma luta de todos, não apenas de vocês, não apenas nossa, mas da sociedade como um todo. E esse é um dos temas que os jovens gostam e querem falar, eles querem repercutir sobre as suas cidades, analisar os cenários. Inclusive, a gente vai ter uma mesa redonda sobre esse tema, que são jovens falando para outros jovens sobre um tema que é de tanta importância para eles, que eles próprios vivenciam na realidade da cidade deles, né? E qual é a programação, então, que vocês definiram para realizar nesse fórum? E o evento ele vai acontecer no dia 23 de setembro, em 2 turnos, iniciando pela parte da manhã e continuidade a partir do turno da noite. A gente vai ter 2 conferências, vamos ter 4 mesas redondas, vamos ter rodas de conversas. Creio que a Júlia gostaria de dar uma complementada também. Isso, então as nossas conferências elas vão ser dirigidas pela Paloma Lima, que ela é assessora de projetos do Instituto Cidades Sustentáveis, e também pelo João Paulo Alves da Silva, que ele é representante da rede Engajamundo. A gente também vai ter então as rodas de conversa, que são basicamente espaços pelo Google Meet, onde um jovem representante das escolas conversa com outros jovens. A gente tem também as mesas redondas, que, como eu expliquei, são os jovens estudando temas específicos para poder apresentar e fazer um panorama mais geral no dia do evento. E a gente tem também então, os momentos cultural, que são feitos durante a programação, para que os jovens também tenham tempo para discutir, enfim, pensar sobre o assunto. Nós estamos discutindo de um evento que mobiliza a região toda. Então, qual é o público e qual é a quantidade de jovens estudantes que estarão mobilizados para esse dia? Acredito que seja um número bem significativo, né? Sim, o nosso público, ele busca contemplar os jovens, adolescentes, jovens, que é aquela faixa etária de 15 a 18 anos, que estão estudando, né, no ensino médio. E como a gente tem a parceria com a 15ª Coordenadoria de Educação aqui da nossa região, nós temos os jovens que participam, né? A gente tem em torno de 800 jovens, né, que estão contemplando as atividades durante a programação. Na nossa última edição a gente contou com mais de 2.000 jovens inscritos, então foi um evento que tomou proporções enormes também. E qual é a expectativa para este evento especificamente, já que está em cima do laço? Vai ser tudo online? Isso, é tudo online, Fica mais fácil, as ferramentas estão disponíveis justamente para isso, né? Isso, a gente consegue jovens de diferentes cidades, enfim, que se engajam entre eles. A gente faz, então, reuniões entre as cidades e tudo fica muito mais fácil de fazer online, né? Todos conseguem estar presentes já desde momentos antes do evento. Que comissões, enfim, como é que funciona a organização desse evento? Porque trabalhar com um grande número de pessoas ao mesmo tempo não deve ser fácil, então... É claro que não é o primeiro evento, vocês já devem ter uma experiência bem interessante, importante para mobilizar todo esse pessoal, né? Sim, a gente tem, como nas outras edições do evento, as rodas de conversa, então a gente tem uma comissão que faz reuniões quase que semanais com eles, das mesas redondas para apresentar no dia do evento, mas a gente também tem algumas comissões que a gente criou novas para essa edição do fórum como uma forma de inovar também.
A gente tem a comissão de divulgação, que está sempre presente, eles fazem vídeos, fazem todo o conteúdo de divulgação, eles acabam se engajando nas escolas, entre eles com reuniões, assim, é bem interessante ver o processo. E também a gente vai ter 2 comissões novas, que são as comissões dos jovens líderes, ou seja, líderes dos municípios que se engajaram e querem aumentar seu poder de voz, então dialogando com outras lideranças, com representantes políticos, para trazer as demandas do seu município também. E a gente tem também um grupo formado na nossa 16ª edição do Fórum, que é o nosso grupo do Coletivo Jovem. Então, jovens que participaram do Fórum e se interessam em liderar esses processos nas cidades, tanto nos auxiliar na parte de elaborar o fórum, também na parte de atuar de forma prática nos seus municípios. Os jovens, os estudantes precisam se inscrever para participar deste evento? Sim, as inscrições elas vão estar abertas daqui a uns dias. A gente vai estar fazendo a divulgação através do Instagram, do Laboratório de Educação Ambiental. Elas vão ocorrer pelo site da URI e o evento ele vai ser distribuído pela plataforma do Google Meet, que a gente vai ter a realização das rodas de conversa. No YouTube a gente vai ter as conferências e as mesas redondas. As conferências estão abertas apenas para os jovens ou outras pessoas também, desde que haja inscrição? Tem custo a inscrição, não? Não, a inscrição ela é gratuita e as conferências, todas as atividades que são transmitidas pelo YouTube, qualquer pessoa pode assistir, que é no YouTube da URI. Como a Silvana comentou, a gente tem também as rodas de conversa e os mini-cursos, que também são feitos pelo Google Meet, que são basicamente... São grupos mais restritos. Né? Isso, que eles podem interagir, podem fazer perguntas, são pessoas especializadas que vão estar lá para conversar com eles sobre um assunto, responder perguntas, enfim, ter um espaço de diálogo. Esses mini-cursos serão proferidos por gente nossa ou tem convidados de fora também? Tem convidados de fora, a gente conta com o apoio do CETAP, do CAPA, do COMPAN. A gente tem também estudantes de arquitetura e urbanismo, estudante da enfermagem. Então, são diversas pessoas que se oferecem para estar ministrando esses minicursos para os jovens. Eu acho que quando fala em cidades sustentáveis, acredito que mobiliza todas as áreas, não apenas a área ambiental, né? Não apenas a área de ciências biológicas. Tanto que você está envolvida com isso, né? Você é da psicologia, então Sim, como é que a psicologia se envolve? Então, assim como os demais, falou de arquitetura, mas acredito que todos os alunos e áreas precisam se envolver nisso, até porque a solução não depende apenas de uma área, mas de todos, né? Sim, é isso que a gente busca, que os jovens percebam também, que não é porque talvez eu não vou seguir uma carreira só na biologia, em alguma dessas áreas, que o assunto não tem importância, sabe? A gente pensa em diversos cursos, em diversas áreas que a gente pode estar relacionando, inclusive quando eles vão escolher as atividades que eles querem assistir, por exemplo, o minicurso, a gente vê que tem várias opções, ou seja, para que eles percebam perspectivas diferentes do mesmo assunto, né? E você, eu quero saber de ti especificamente, da psicologia, como é que partiu esse interesse por se dedicar a isso? Sim, eu já trabalhei com uma pesquisa de percepção de mudança climática, então a gente percebe que... Na área da psicologia. Isso, na área da psicologia, como bolsista do Laboratório de Educação Ambiental, e a gente percebe o quanto esse também é um tema sensível, ou seja, as pessoas, elas percebem, elas se sentem inseguras com a mudança do clima, a gente não sabe muito bem o que esperar, e essa sensação reflete também nas pessoas que a gente conversa, enfim, é um cenário de bastante insegurança, né? Qual é a expectativa, Silvana, a respeito desse evento? O que vocês esperam que aconteça a partir disso? Porque esse evento não para por aí, certamente teremos muitos outros pela frente. Então, qual é a expectativa de vocês? Sem dúvidas, nossa expectativa é que a partir do evento os jovens eles se engajem nessas questões e que eles estejam contribuindo, como no Coletivo Jovem, para que eles consigam estar atuando em ações concretas, né, para se estarem desenvolvendo nos municípios da nossa região, para resolver todas as problemáticas socioambientais que ainda estão bem presentes, né? O apoio da universidade certamente tem sido muito importante, tanto para as escolas quanto para vocês acadêmicos, né? Sim, para desenvolver o fórum a gente está contando tanto com o apoio da universidade quanto da Prefeitura Municipal de Erechim e também com a Secretaria de Meio Ambiente e do COMPAN. E a Coordenadoria Regional de Educação que Exatamente. sensibiliza os jovens a se mobilizarem para esse evento. Afinal de contas, a solução não depende da gente que está aqui nesse momento, mas de todos, né? Quando se trata desse assunto, e parece que o momento é cada vez mais
propício para que se discutam essas questões. Bom, desejo a vocês aí sucesso na realização desse evento. Acredito que estas edições realizadas até agora têm contribuído e muito, né? E esperamos então que o público esteja realizado, se sinta realmente contente por estar presente e sendo agente de transformação. Acredito que, acho que esse é o maior legado de vocês, né? Ser agente de transformação. Okay? Com certeza, muito obrigada pelo convite também. Muito obrigada. Perfeito. Agradeço então, primeiramente, as professoras Sônia e Tassiana, que estiveram aqui no nosso primeiro bloco, participando da nossa conversa de hoje, e a Júlia e a Silvana, que complementaram essa nossa conversa a respeito do Fórum da Juventude, que vai ocorrer no dia 23 de setembro. Ok? A você em casa que semanalmente nos prestigia, mais uma vez o nosso abraço, o nosso muito obrigado. Até o próximo programa, então. O Norte Gaúcho é uma região rica em belas paisagens, ótima gastronomia, artesanato e muito mais. Conhecida pelos seus ipês, azaleias e as mais belas flores. Nossa região é abundante em frutas e pomares. Aqui você encontrará as delícias e sabores extraídos da natureza. Uma vasta opção em derivados animais e embutidos saborosos para combinações incríveis. Um mundo à parte de sabores e aromas. Uma grande diversidade de massas, pães, cucas, um espetáculo do sabor. Dos lagos e rios vêm deliciosos peixes, que com um bom acompanhamento ficam ainda melhores. Para os amantes de vinhos, licores, sucos, cachaça e cervejas artesanais, as opções não faltam. E o que falar da gastronomia? Simplesmente magnífica! Aqui você vai encontrar muita hospitalidade, segurança e comodidade. Oferecemos a você tudo e muito mais. Venha nos visitar. Acesse www.destinosnortegaúcho.com.br.